Ah, convenhamos, se Deus por um acaso soltasse alguns raios na terra e eles atingissem você, te matando por um erro dele, qual seria a tamanho de sua revolta? Eu ficaria bem revoltado por morrer jovem por um erro do Todo-Poderoso. Entretanto, vamos acalmar os ânimos, porque para te recompensar desse tremendo erro, Deus te concede a oportunidade de te ressuscitar no mundo mágico cheio de aventuras, com suas estatísticas super upadas sendo a pessoa mais poderosa de todas, com o mundo ainda se passando numa era antiga sem nenhuma tecnologia humana. Porém nele, Deus te permitiu levar contigo seu Redmi Note Xiaomi Pro, podendo usar a tecnologia desse celular nesse mundo à vontade porque ele nunca irá descarregar. Pois então, essa é a vida atual de Toya, o garoto que vai protagonizar essa história. Sendo assim, depois de ser ressuscitado num reino em um mundo de fantasia, o protagonista tenta encontrar alguma pessoa para lhe ajudar, e quem ele encontra é um velho numa carroça que aborda ele e o questiona onde ele adquiriu suas roupas, já que são roupas do mundo humano. E com o velho levando o prota até a cidade onde compra novas roupas pro mesmo, o prota acaba vendendo todas as suas roupas para ele. E antes de se despedir, Toya também pega uma informação com o velho perguntando onde fica uma hospedaria famosa da cidade. Daí, indo até o local para se hospedar, ele acaba se envolvendo numa briga conhecendo duas irmãs gêmeas platinadas, chamadas Elsie e Lindsay, que falam pro personagem principal que estão hospedados no lugar que ele tá procurando. Por isso ele segue elas indo lá fazer o check-in para ficar hospedado um mês nessa hospedaria. E conversando com elas, elas falam para ele que no outro dia precisam ir até uma guilda para procurar emprego. Desempregado e ouvindo isso, o prota fala que vai com elas para arrumar um trampo também. E assim no outro dia eles estão lá no mural da guilda da cidade procurando serviços para fazer. As meninas encontram com facilidade, mas pelo prota não saber a escrita daquele mundo, ele não sabe ler e não acha nenhum serviço. Por isso então elas o ajudam chamando ele para formar um grupo com elas para fazer esse serviço que elas encontrou. E todavia, já fazendo esse trampo, eles o realizam com sucesso, recebendo da guilda recompensa de 18 moedas de cobre. Depois do trabalho, o prota pede para as meninas o ensinarem magia e também a ler e escrever. E elas se prontificam a ajudá-lo, mas primeiro elas começam pela magia, tentando descobrir qual elemento ele domina fazendo um teste de aptidão com ele. Porém, após elas descobrirem que ele domina todos os elementos, elas ficam assustadas com o protagonista perguntando a origem dele. Só que com o mesmo fugindo das perguntas, elas simplesmente relevam e vão para a pousada novamente, onde o Toya apresenta a elas o sorvete, uma bela invenção do mundo humano. Mais tarde, o protagonista acompanha as meninas numa viagem em missão, até a capital do reino para entregar uma carta muito importante na capital. Nisso, no caminho em uma das cidades do reino, eles se deparam com uma garota samurai de kimono rosa metida numa confusão generalizada e acabam entrando no furdúncio para salvar a garota. Dialogando com ela, a mesma fala para eles que perdeu seus mantimentos e se mostra estar com fome, fazendo o prota e as demais a levar até um restaurante, onde ela conta para eles que está viajando para a capital para pôr em teste suas habilidades de samurai. Então, ouvindo isso, Elsie aproveita a oportunidade e convida a menina que se chama Yai para fazer essa viagem junto deles. E assim, viajando até a capital e recebendo um livro de magia da Lindsay, o protagonista fica estudando magia não elementais, que é um tipo de magia individual, nada a ver com seus elementos. Magias essas que cada pessoa nesse mundo desperta, e se passa que o prota consegue ativá-las apenas sabendo o nome delas. Então, aprendendo uma magia de faro super aguçado, o prota identifica cheiro de sangue perto de seu grupo e vai até lá investigar, tendo de lutar contra um monte de mercenários e se deparando com uma Loli loira chorando por um velho ferido gravemente. Porém, salvando o velho ferido, ele se apresenta como mordomo da Loli, que se chama Sushi, dizendo que ela é filha de um duque da família real. E tendo visto as habilidades do grupo que o salvou, o mordomo chama eles para fazer a proteção de Sushi até a capital do reino, prometendo uma recompensa bem alta a todos. Então, chegando ao destino, Toya começa a ser bajulado pelo pai de Sushi, que o agradece muito pelo salvamento de sua filha. E conversando com o prota junto de seu pai, a Loli conta pro Toya que ela estava viajando para achar alguém com uma magia não elemental de cura que o avô dela falecido tinha para curar a cegueira de sua mãe. Porém, nesse instante, as angústias deles acabaram, porque o prota cura a mãe de Sushi sem problemas, fazendo o pai dela ficar extremamente agradecido, o presenteando com um valor milionário em dinheiro e com insígnias de sua família, para eles andar por toda a capital podendo acessar lugares apenas para nobreza. Depois disso, Toya se despede da mansão da família real e as meninas entregam com sucesso a carta que tinham que entregar, ficando prontos para voltar para a cidade deles. Entretanto, com a Yai junto dessa vez, porque ela decidiu se juntar ao grupo depois de ver que todos são pessoas do bem. No outro dia, com o Toya na cidade, prestes a fazer compras com as garotas, ele acaba ajudando uma menina semi-humana que estava perdida a se encontrar com sua irmã. Depois de ajudá-la, por fim ele vai às compras com as meninas, se reagrupando no final da tarde, com ele tendo comprado um casaco branco que aumenta suas estatísticas. Mais tarde, Toya tá em sua guilda com as garotas comprando um rocambole, que ele já espalhou a receita em toda a sua região. Com isso, Elsie manda o prota levar um pouco do lanche peculiar para a família real
real de sushi experimentar. E levando o lanche pra eles, o pai de sushi faz ele ficar jogando shogi com ele até anoitecer, depois do mesmo ter apresentado a ele o jogo. No dia seguinte, todo o grupo do Prota tá procurando trabalho na guilda principal da capital do reino. E encontrando um, eles vão fazê-lo no lugar que era a antiga capital do reino para serem remunerados. Entretanto, no local da missão, depois de já tê-la feita, o protagonista usa uma habilidade de caça-tesouros para achar algo valioso pelos arredores, e acaba achando uma relíquia histórica que pensava ser rara. Só que indo atrás da relíquia, ele adentra uma caverna misteriosa e percebe que a relíquia é na verdade um objeto mágico vivo que absorve magia dos seres humanos em sua volta, e por isso ele sai correndo para longe do objeto. Porém, com o objeto seguindo até o local onde eles estavam, o Prota e sua equipe têm de lutar com o objeto que mostra ter a aparência de uma aranha mecânica extremamente forte, colocando todos do grupo em perigo, fazendo eles dar sangue para sobreviver, mas conseguindo derrotar a relíquia antiga. Depois desse acontecido importante, Toya vai até o pai de Sushi relatar o que aconteceu, alertando pro mesmo investigar a caverna o quanto antes. Porém, no outro dia, acaba surgindo um imprevisto, onde o irmão do pai de Sushi, rei do reino onde o Prota mora, foi envenenado. Por isso ele foi junto do pai dela, chamado Alfred, até o palácio do irmão dele, onde ele consegue salvar o irmão de Alfred do envenenamento e ainda achar a pessoa que envenenou o rei do reino de Belfast, onde em resumo ele tá morando atualmente. Entretanto, nesse curto espaço de tempo, pelo protagonista apenas ser ele mesmo, uma pessoa gentil com poderes superupados mais que todos desse mundo de fantasia, a filha e princesa do rei do reino Belfast decide que quer se casar com o protagonista, depois de se apaixonar pela personalidade dele. Isso assusta o protagonista, ainda mais depois de saber que essa princesa tem 12 anos de idade. Mas com ele falando pra ela e seus pais que de onde ele veio o homem só pode se casar com 18 e a menina com 16, o pai da princesa chamada Yumina diz pro Prota dar 2 anos pra ele conhecer melhor sua filha. E se os dois se gostarem nesse tempo, eles se casam. Caso contrário, ele desiste do casamento. Com isso, deitado pensando o que fazer agora, o Prota acaba recebendo uma ligação de Deus, porque Deus deixou todas as funções disponíveis no celular do Prota, até mesmo a ligação. Porém, o Prota só pode ligar pra ele, e não para as pessoas do mundo real. Enfim, Deus parabeniza o Toya pelo casamento e diz pra ele que esse mundo não tem nada a ver com o mundo real, dizendo que nesse mundo ele pode ter quantas esposas ele quiser, desejando felicidades pro mesmo. Sendo assim, no outro dia o Prota apresenta sua equipe a Yumina, com a mesma falando que será a esposa dele, pegando todas elas de surpresa. Mas depois, indo para um trabalho na guilda junto da Yumina, que agora é a mais nova integrante da equipe, eles realizam um serviço sem dificuldades e veem que a princesa Yumina será de grande ajuda pro grupo deles. E então, depois de acabar o trabalho, a gente vê a Yumina ensinando pro personagem principal a magia de invocação, onde ele invoca uma besta divina super poderosa, conseguindo selar contrato com ela sem nenhuma dificuldade, apelidando de Corraco, com ela ainda pedindo para andar ao lado dele o tempo todo e se transformando numa besta pequena para ficar ao lado dele em tempo integral. O que causa um pouco de raiva nas meninas, mas mesmo assim no próximo dia elas vão com ele num outro trabalho de caça a grandes slimes, tendo que entrar dentro de um castelo abandonado cheio dessas criaturas, que por se sentirem coagidas com a presença deles, começa a atacá-los para expulsá-los do castelo, só dando pra gente um monte de cenete de graça, mano, porque as slimes derretem todas as roupas das meninas, deixando elas quase peladas. Mas, seguindo adiante e resumindo, todos estavam ali porque um pesquisador que já estava morto criou esse monte de slime para satisfazer uns desejos errados dele, pelo fato das slimes poder tomar a forma de mulheres nuas. Daí em diante eu deixo com a imaginação de vocês o que esse pesquisador queria fazer, mas bora continuar. Portanto, sem opções, o grupo precisa queimar o castelo para finalizar de uma vez o plano maluco desse pesquisador. No outro dia, mais uma vez, uma criança está perdida na cidade do Prota, e ele usa suas habilidades para achar a mãe dela, usando o Google Maps que Deus modificou para a região desse mundo de fantasia. E como eu tô achando a mãe da criança e explicando o celular dele como uma magia não elemental para Yai, ela pede a ele que ele ajude a encontrar seu irmão com essa magia. E sem enrolar, ele atende o pedido dela, começando a procura. Mas no meio disso, a Lindsay chega nele e fala pra ele que estava aprendendo novas magias numa loja de antiguidade e achou um pergaminho cheio de magias novas, querendo que ele ajude a treinar. Por isso ele fica ajudando nesse treinamento dela, upando o cajado dela pra ela conjurar magias que ela não estava conseguindo antes. O que ele fez foi dividir um pouco da magia dele com ela, pra ela conseguir conjurar feitiços mais fortes, porque agora ele aprendeu mais essa magia também. E de fato essa ajuda dá certo, porque no final ela consegue conjurar a magia que estava tentando. E aí
E mais tarde, com a família da Yumina dando o título de nobre pro Toya e uma mansão imensa pro mesmo morar, por ele ter salvado eles aquela vez, todo o seu grupo se muda para morar junto nessa mansão como mais ou menos um quadrisal. E em sua mansão, o Prota acaba recebendo a visita de Sushi, seu pai, que fala pro mesmo que o seu reino decidiu formar uma aliança com um reino vizinho chamado Mismede. Porém, para isso, o pai de Sushi precisa ir até esse reino vizinho para conversar com o rei dele melhor sobre a aliança. Só que todavia, também o pai de Sushi tem desconfiança de ir assim de cara limpa até outro reino sem nenhuma segurança. Por isso ele pede ao Prota para ir até esse outro reino e depois teleportá-lo para lá como uma outra habilidade que o mesmo porta. Habilidade essa que possibilita o usuário abrir um portal para qualquer parte do mundo e viajar por ele. Mas para isso o usuário primeiro precisa ir até o lugar para depois poder se teleportar para lá pelo portal, basicamente. E aí então, por o Prota ser uma ótima pessoa, claro que ele se prontifica a ajudar o Alfred, começando a fazer uma viagem junto das meninas até o reino vizinho, enfrentando alguns monstros descontrolados no caminho, mas sempre os derrotando com suas habilidades super upadas e com a ajuda de seu grupo de guilda. Portanto, finalmente, depois de uns dias de viagem, o protagonista por fim chega ao reino de Mismede, conhecendo o rei desse reino chamado Jamuka, que por saber que o Prota salvou uma das províncias de seu reino de um terrível dragão muito poderoso, desafia o mesmo para um duelo por curiosidade sobre a força do protagonista. Nisso, um dos braços direito desse rei avisa ao Prota que ele foi desafiado por sua vossa alteza, por ele ser um homem muito forte, que não se aguenta quando encontra outra pessoa forte. Por isso ele fala pro Prota não pegar leve na luta para ensinar uma lição ao rei. E seguindo esse conselho, Toya derrota o rei de Mismede rapidamente com suas habilidades. E depois ainda se amostra um pouco numa festa do rei Jamuka, falando de seu celular que congela uma cena do tempo e transforma em uma imagem. Depois o protagonista vai pro seu quarto para dar uma descansada do dia, e é surpreendido por um urso de pelúcia que o leva ao quarto de uma Loli que se apresenta como Lin, a chefe das fadas. Com essa menina se gabando de sua magia não elemental que dá a ela a capacidade de dar vida a objetos inanimados, e vendo que o Prota só de ver ela conjurando essa magia conseguiu aprender a fazer na mesma hora, ela se interessa pelo mesmo e pede que ele seja seu aprendiz. Mas meio que cagando pra isso, ele volta pro seu dia a dia comum na sua rotina. No outro dia indo criar armas de fogo para todo o seu grupo, aprimorando elas com essa nova habilidade adquirida. Mais tarde, por fim, ele termina sua missão fazendo os dois reis se encontrarem com sua habilidade de teletransporte. Portanto, finalizando sua missão, o Prota volta para sua vida cotidiana em Belfast, criando mais invenções humanas para a galera que ele conhece. Dessa vez fazendo a criação da bicicleta e mostrando para suas meninas e para o Alfred, que fica maravilhado com o objeto e fala pro Toya criar uma para a filha dele. Por isso, o protagonista vai lá no centro da cidade comprar mais peças para criar uma bicicleta para Sushi. Só que ele acaba mudando o foco dele quando vê um amigo dele tentando se declarar para uma outra amiga dele, passando a segui-lo pela cidade inteira, para ver se o amigo dele vai conseguir se declarar de uma vez ou não. E com ele vendo que o amigo dele não ia conseguir, o Prota dá um empurrão para ele se declarar para ela e volta para sua casa no fim da tarde, tendo a visita inesperada de Lin, que o avisa que um bicho parecido com aquela aranha mecânica da relíquia antiga atacou uma das províncias de Mismede, falando pro Toya que talvez esses bichos possam ser de uma lenda antiga que quase destruiu o mundo inteiro há tempos atrás. Mas trocando de assunto, do nada, Loli Albina diz a todos que a partir de agora vai ficar no reino de Belfast como embaixadora do reino de Mismede, falando que será rotineira a visita dela à casa do Prota. E também diz que o Prota pode aprender uma magia não elemental de ler pensamentos, assim podendo ler o pensamento das pessoas para pegar alguns lugares onde aquela pessoa foi e se teleportar para lá sem precisar mais ir até os lugares para se teletransportar. Ela ainda diz ao Prota que depois dela aprender essa magia, gostaria que ele levasse ela até um lugar chamado Eshen, que por sinal é a terra natal da Yae. Então por esse motivo a Lin faz o Prota ler a mente da Yae para visualizar a paisagem dessa terra e levá-los para lá. Portanto, chegando lá e falando que foi até lá com a intenção de procurar por ruínas históricas, porém não sabendo por onde começar, a Yae fala para Lin que talvez o seu pai possa saber onde começar a fazer a busca, fazendo o grupo partir para casa da Yae à procura do pai dela. Porém, chegando em sua casa e se reencontrando com sua irmã, sua governanta, apresentando seus amigos e tudo mais, ela fica sabendo que seu pai e também seu irmão não está na sua cidade, porque tiveram que ir para uma guerra que sua nação vem enfrentando contra um clã rebelde, fazendo todo o grupo dali mesmo ir para essa guerra também, deixando a caça das ruínas para depois. E assim, de forma despretensiosa, chegando até o irmão de Yae, chamado Jutaro, o protagonista derrota todos do clã rebelde que Jutaro e seu pai estavam tendo dificuldades para derrotar, e o grupo dele vai a encontro com o rei do país de Eshen, chamado Tokugawa, que os agradece muito pela ajuda, dizendo que estava tendo dificuldades com esse clã porque eles são mortos-vivos, sendo controlados de longe por magia demoníaca por um traidor desse mesmo clã, que deu um golpe inclusive para assumir o posto de chefe do clã, e agora usa um artefato
artefato mágico maligno para controlar mortos-vivos. Daí como a mina chamada Tsubaki chegando no meio dessa conversa do nada e falando que o seu superior que foi preso pelo carinha que tá controlando os mortos-vivos tá pedindo uma intervenção de Tokugawa para salvar seu clã, o protagonista junto dela e de Lin decidem ir até lá ajudar o superior dessa garota chamado Kosaka, adentrando no território inimigo e derrotando o cara do controle aos mortos-vivos em questão de minutos, o que faz Kosaka se sentir grato e lhe dizer que as ruínas antigas estão localizadas em um outro lugar no fundo do mar. Por essa razão todos eles se despedem da família da Yae e vão pro oceano começar suas buscas. Porém, todavia, inesperadamente, vendo um lindo oceano formando uma praia muito irresistível, eles decidem fazer aquele clássico episódio de praia, que sinceramente eu tava estranhando não fazer sua aparição até agora, mas seguimos. Basicamente, para fazer esse episódio e dar uma boa descansada de suas aventuras, o protagonista, usando sua magia de teleporte, busca toda a sua galera para curtir a praia junto dele. Bom, mais ou menos, porque ao invés de entrar na água para banhar, ele mais fica vendo as garotas de biquíni do que de fato se diverte com seus amigos. Ele prefere se preparar para adentrar no fundo do mar, atrás da ruína. E para isso, junto de Kohaku, ele tenta selar um contrato com outro monstro divino igual ao Kohaku, mas dessa vez um que controla a água para facilitar sua ida até o fundo do oceano. E assim, depois de decidir se divertir um pouco antes de ir à caçada, ele desce até o oceano acessando um lugar misterioso com um círculo que o teleporta para um lugar com uma mina o recebendo sem nenhuma roupa por baixo. O nome dela é Francesca, e ela fica sem entender a reação alarmante do protagonista, mostrando todo o capozão dela para ele parecendo a coisa mais normal do mundo. Porém, depois ele convencer ela a colocar algo das pernas para baixo, ele ouve dela que o lugar que ele se encontra é um jardim dentro de uma pequena ilha flutuante no céu, construída por uma mulher há tempos atrás que era tão forte quanto ele, que construiu até mesmo ela, por sinal, utilizando magia. E ela finaliza falando que pelo prota ter conseguido acessar aquele lugar, ela deve ser dele daqui em diante. Lógico, o protagonista desvia a conversa e abre um portal teleporte para chamar suas companheiras até onde ele se encontra, explicando para elas toda a situação que acabou de se passar, ficando junto da Lin tendo uma conversa com a Francesca. Enquanto em outro canto do jardim as meninas declaram pra gente que todas pretendem se casar com o protagonista. Mas voltando para a conversa com a Francesca, a Lin fala para ela que tá à procura por civilizações antigas que possam ter vestígios de magias antigas para aprender. E com a Francesca dizendo para ela que existem mais 9 ilhas dessas flutuando pelo céu supostamente com alguns artefatos antigos, faz a Lin ficar com muita vontade de continuar a busca. Entretanto, por Francesca não fazer a mínima ideia de onde eles possam procurar elas, a conversa se encerra mudando de assunto com a mesma beijando o prota para transferir essa ilha para ele, e com a Lindsay se confessando e beijando ele do nada no processo também. No próximo dia, tendo que fazer de Francesca sua nova empregada em sua mansão, e dá satisfação para Yumina sobre ter beijado 2 meninas, sendo que ela falou em namorar ele primeiro, fazendo ele beijar ela na marra para acalmar sua raiva, com a Lindsay no quarto falando pro protagonista que tá preparada para se tornar a esposa dele, o que faz ela se tornar de fato a outra esposa do protagonista, o que causa ciúmes na Elsie e na Yae, que faz o Toya ter que aceitar ser marido delas também. Porém, se sentindo um pouco confuso com tanta mina querendo namorar ele opta por esvaecer a cabeça no jardim flutuante dele, onde acaba sendo abordado por Francesca dizendo que a criadora dela tem uma mensagem importante para ele, fazendo sua primeira aparição chamando-se Regina. Basicamente, essa mulher fala pro prota que sabe tudo sobre ele porque pode prever o futuro, que acompanhou as aventuras de seu grupo desde o início e ainda fala para ele que aquela aranha mecânica no começo com a qual ele batalhou é o mal da Terra por ser na verdade uma criatura que vem de outro mundo muito poderosa, dizendo que tem várias espalhadas pelo mundo, podendo acabar com o mundo que ele tá vivendo a qualquer hora. Porém, não dando a mínima para isso, tendo que lidar com um monte de mina querendo casar com ele, o Toya se teletransporta até onde Deus se encontra para pedir conselho pro mesmo, que não sabendo o que responder chama a deusa do amor para aconselhar o prota, que ouve dela praticamente para ele seguir o seu coração, e que nesse mundo é normal o homem ter mais de uma esposa. Por isso então, mais tarde, Toya decide conversar com suas 4 namoradas, falando que não irá casar com elas agora porque não se sente preparado, porém prometendo se casar com as 4 mais pra frente quando tiver com sua vida estabilizada. Elas não se felicitam com isso, mas respeitam o lado do protagonista, no final dizendo que por todas serem agora noivas dele, ele deve dar um beijo em cada uma para selar o compromisso de casamento, sendo observados pela Lin e Francesca, com a Francesca dialogando que pela previsão da Regina, o prota deve terminar se casando com 9 esposas no final, assim encerrando a primeira temporada. E sim, a primeira porque existe uma segunda temporada já confirmada para continuarmos acompanhando mais essa história. Isso é tudo, mano, tamo junto e comenta que eu queria ter a vida desse protagonista também, para eu saber que você ficou até o final. É isso. Tomem água, tomem banho e até mais. Tchau, tchau.